No entanto, lá no Rio Grande do Sul a situação está bem complicada. Eu vou abrir aqui esse espaço da previsão para a gente já ter alguma ideia do que vocês viram, ouviram, que vocês estão pensados sobre isso. Ó, o governador Ratinho Júnior enviou uma equipe do Corpo de Bombeiros do Paraná para auxiliar lá o Rio Grande do Sul no meio dessa calamidade causada pelas chuvas. 32 bombeiros militares, aí 9 viaturas, 4 embarcações, um helicóptero também do estado do Paraná vai ser encaminhado lá para o Rio Grande do Sul hoje. 6 viaturas de Curitiba, 2 da região de Maringá e Londrina, uma de Cascavel, seguem lá para Porto Alegre, onde vai ser definida a área de atuação desse grupo paranaense que vai trabalhar por lá. Atualmente, mais de 100 municípios do Rio Grande do Sul estão sofrendo com alagamentos. Até o início da noite de ontem, essa informação é muito triste. Foram contabilizados 10 mortes, 21 pessoas estão desaparecidas lá em todo o estado, além de muita gente sem casa, desalojado, desabrigado. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que a destruição dessas chuvas que atingem lá o estado já prenunciam o maior desastre da história gaúcha em termos de prejuízo. Segundo Eduardo Leite, a situação é pior do que a registrada no ano passado, quando as inundações causaram mais de 50 mortes e grandes danos materiais. Começo com você, Daniel Matos. Eu acho que é isso mesmo, né? Os estados têm que se ajudar, o governo federal também já disponibilizou viaturas do Exército, homens do Exército, para se encaminhar para o Rio Grande do Sul, mas a dificuldade é os helicópteros. Inclusive o helicóptero do Paraná não tinha voado para lá ainda por conta da condição do tempo. E a previsão para lá não é de tempo bom, é de temporal já para hoje novamente. Então tá todo mundo imaginando que a coisa vai ficar pior. Muitas imagens pela internet mostram pontes, na hora de uma prefeita fazendo uma live ao vivo, a enxurrada leva uma ponte, assim, as imagens bem feias. É triste, né, Paulo? E acredito que hoje o presidente vai, pelo menos anunciou que vai até o Rio Grande do Sul, estado que passa por, né, esses fenômenos naturais que vem atingindo várias cidades. No sábado, a equipe do Carlos Barbosa de futsal, tem alguns amigos que jogam lá, eles voltavam de Francisco Beltrão para a cidade deles e tiveram que parar no meio da estrada, tiveram que ir para um lugar mais seguro, em Veranópolis. Então, assim, os jogos do Campeonato Brasileiro, 4 já foram cancelados devido a essa logística não está funcionando e não dá tempo dos times se locomoverem pela segurança. Então, é o momento de todos se unirem. Acho que o governador Ratinho Júnior agiu de maneira correta, rápida, e a gente espera o quanto antes que esses problemas passem para um estado tão querido quanto o Rio Grande do Sul. Quem, Rafael? É se lamentar, obviamente, e aí tem que os estados tentar ajudar de alguma forma, né? Sabemos que os temporais ainda, infelizmente, existem previsões aí, pelo menos na próxima semana. Final de semana talvez dê uma estiada, mas ainda na semana que vem vai continuar essas chuvas fortes. E aí é um estado que está sendo bastante vítima dessa situação dos temporais. E que sirva de lição para todos nós, né, quanto à questão do clima, questão do meio ambiente, e que a gente faça, pelo menos, valer um pouco de responsabilidade na nossa cabeça. Né? Edivaldo Magro? Pois é, especialmente aquela região do Taquari, né? Eu conheço um pouco aquela região, passei por lá algumas vezes, e é realmente uma panela. Então, é muito ampla aquela região, né? O rio, e ali existe toda uma bacia hidrográfica que alimenta esse rio Taquari. E toda vez que chove, sobe muito, né? A informação que eu levantei aqui, que está em torno de 30, 40 metros acima do leito original do rio. Então, os estragos são imensos. Mas, Paulo, eu gostaria de registrar essa questão da defesa civil, né? Os investimentos ainda, né? Não estou recortando só lá para o Rio Grande do Sul. Os investimentos na defesa civil, isso em todo o Brasil, isso inclui o Paraná também, ainda não são suficientes para criar um ambiente de resgate capaz de dar conta, né, de atender uma catástrofe dessa envergadura. Ontem, inclusive, o Eduardo Leite dizendo que não haveria capacidade de resgatar as vítimas. Né? Eu achei essa frase dele assim, muito impactante, que não havia estrutura, as condições climáticas não permitiam a chegada, inclusive, de helicópteros. Então, assim, você tem um conjunto de fatores, um conjunto de situações que simplesmente ampliam ainda mais o tamanho da catástrofe e o sofrimento das pessoas. E o pior é saber que a tendência é de piorar, especialmente não só lá, que hoje é uma frente fria, e as chuvas vão aumentar, e muito, como esse tipo de fenômeno começa a se reproduzir com mais frequência em todo o país.
Né? Ô, Edivaldo, você tem problemas que a gente tem que começar a pensar. Maringá sofre muitas vezes com isso, lógico, em caráter muito menor. Aqui é a questão da arborização. nós vamos falar de arborização daqui a pouco. Mas na esteira do que você está falando, outro dia eu estava numa roda de conversa, eu sempre fui um entusiasta da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Acho que a gente tem que pagar para eles não fazerem nada mesmo, ficar ali esperando esses momentos. Claro. E tem gente que faz críticas sobre isso. Diz, mas é uma força que tem que arranjar outro tipo de trabalho para eles também, para não ficar ocioso. Não, negativo, em absoluto. É o que eu estou dizendo para você. Eu sou um entusiasta. Você tem que pagar para não usar. Mas eles têm que estar preparados, têm que estar treinados. Então, eu acho que esse processo talvez falte para o poder público esse olhar. Eu me lembro de uma situação de dinheiro do FUNREBOM, que muita gente reclamava dessa verba que ia para o Corpo de Bombeiros. Então, eles sempre têm viaturas novas, uma série de coisas nesse tipo, e muita gente ficava reclamando sobre isso, sabe? Eu acho que não. Eu acho que tem que estar bem aparelhado, aparelhado no sentido de ter lá equipamentos, de ter toda a estrutura pronta para qualquer situação. Eu acho que é daí que parte a conversa da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros. Eu me lembro que em Maringá foi criada uma unidade especializada em cortar árvore, assim, que é para enfrentar a situação de árvores caídas na rua. A velocidade com que nós tiramos as árvores das ruas, com equipamento e com equipe especializada. Aí você tem que pensar você tem equipamento sempre aptos para fazer isso, equipe especializada, você tem que ter telha, você tem que ter lona, né? Então você tem que ter uma Defesa Civil extremamente aparelhada e qualificada e pronta para reagir. Lá no Rio Grande do Sul, né, dada a extensão do problema, e aí você tem a agravante de que todos os acessos, estradas, estão deterioradas. A única forma de chegar nesses locais é de helicóptero. E se você não tem um tempo minimamente estável, você também não consegue voar com helicóptero. Então, cria-se uma situação assim que é terrível. Essa que é a verdade. Eu vou para a participação do Alexandre Silva, antes de passar para a Pâmela. Ele diz o seguinte: minhas filhas moram em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rio 32 metros mais alto. Mãe e amiguinha da minha filha morreram soterradas. Falta água e alguns alimentos. Estão ilhados. Presidente Lula chegando. Pâmela, eu quero te ouvir sobre isso lá no Rio Grande do Sul, mas sobretudo sobre a cordialidade dos outros estados em encaminhar forças para ajudar nesse momento. A gente já viu isso em outras ocasiões no Brasil também. Acho que precisa desse espírito, né? Pois é, Paulo, precisamos desse espírito. E, assim, muitos passaram por situações parecidas nos últimos tempos, né? A gente está nesse fenômeno de El Niño aí, graças a Deus está acabando. E até como o Edivaldo falou, Maringá, a sua, né, guardada as devidas proporções, a gente viu temporais aqui na nossa cidade que a gente nunca tinha visto, né? Vários lugares do país tiveram esse tipo de problema. Interior de São Paulo também teve bastante, né? Situações muito complicadas, muito tristes. É claro que a gente se entristece, se solidariza, e é bom a gente ver isso refletidos nos nossos representantes, né? Como, por exemplo, no nosso governador. Espero que os paranaenses que estão indo lá para o Rio Grande do Sul oferecer ajudar, sejam de grande valia nesse momento. E, claro, né, vamos direcionar as nossas orações também para essas famílias, essas pessoas, porque eu imagino que, além das vidas perdidas, ainda, né, são casas, construções de uma vida toda que se vão. Então, é importante a gente se voltar a essas pessoas, os nossos pensamentos e orações nesse momento. Ângelo? A questão é a gente começar, infelizmente, a se acostumar com a constância desse tipo de evento, né? A Santa Maria, falou em Santa Maria, eu lembro que a comunidade gaúcha, Maringá, é muito grande. Foi um dos primeiros e grandes CTGs que foi montado aqui, que é o Rincão Verde. E a questão da universidade, das pesquisas e das pessoas que vieram de Santa Maria para cá e de maringuenses que foram para lá. Agora surge a informação que o rio Guaíba também está em alerta lá por conta das águas e vários outros rios, né? É uma pena a situação, mas que ela nos sirva de lição e nos faça preparar, deixar uma defesa civil preparada, porque da mesma forma que lá foi água, aqui com a ventania que dá, é muito constante e normalmente, já reclamei isso outras vezes, você não tem um planejamento. Reúne gabinete de crise para resolver. Nós vamos falar desse assunto. Né? Então tá. Por um requerimento que foi protocolado na Câmara. E vai ser votado hoje esse requerimento. Então, pode concluir. É só isso, e que isso nos sirva de lição, que o povo gaúcho saia dessa. Fernando Tupan, a boa ação, né? Acho que é a hora de ser solidário.
Paulo Caetano, você está vendo isso? Isso aqui é um afinador. Está faltando afinação do governo federal. Por quê? Olha quantos dias está rolando esse problema no Rio Grande do Sul. O governador Ratinho lá está mandando ajuda porque houve uma lerdeza do governo federal que não resolveu o problema e foi auxiliar nesse momento de crise. Lembra do que aconteceu em New Orleans, nos Estados Unidos, há uns anos atrás, quando os diques começaram a cair e o governo federal americano não levantou a bunda da cadeira? Está acontecendo a mesma coisa aqui, Paulo Caetano. Está muito lerdo e precisamos agilizar isso porque o efeito climático está fora do comum. Aqui em Curitiba, por exemplo, geralmente em abril esfria, dá assim, uma semana de frio. Nós já estamos em maio e até o dia 15 de maio não há previsão de frio e as temperaturas estarão elevadas. E também a chuva nesse período, Paulo Caetano, vai ser muito pequena.